Seja bem-vindo ao podcast Etc., podcast de tecnologia educacional da MicroKids. Esse ano é um ano muito especial para nós. Completamos 30 anos de estrada na educação tecnológica em nosso país. E para essa conversa, para esse podcast tão especial, não poderia escolher alguém melhor. Alguém que transformou a educação tecnológica em nosso país. José Mourão, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Parabéns pelos 30 anos. Um pouco da estrada que nós temos, da tecnologia conectada na internet. Que bom que vocês estiveram juntos. É um pouco no projeto Escola do Futuro, que era a ideia de pensar o futuro quando a escola começou a se conectar com a internet. Muito É bom. verdade. Muito obrigada, professor. O professor é pesquisador, escritor. Se vocês querem ter mais acesso ao conhecimento dele, logo após vamos deixar o site, as redes sociais dele. E a pergunta que não quer calar, professor, ao longo desses 30 anos, né, o senhor viu a internet chegar na escola. E os professores confusos, o que fazer agora, qual é o meu papel? E agora o senhor também acompanha a chegada da IA. Qual foi a maior lição que o senhor teve ao participar desses grandes momentos para a educação? Bom, foi muito impactante a descoberta da internet. Assim como muitos agora com a IA se sentiram surpreendidos, quem viveu antes da internet não tinha ideia de que a gente podia se comunicar à distância, enviar mensagens, era algo que hoje é comum. Então, quando eu vi concretamente num computador que eu podia enviar mensagens, podia fazer pesquisa, logo me disse, bom, e tudo isso como vai impactar a educação? E aí reunimos especialistas, fizemos discussões, lemos livros, e parecia ser, qual era o impacto? Era tirar a educação necessariamente de um único espaço que era a sala de aula. Você pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e de múltiplas formas. Então, a percepção que a gente tinha é que o aprender poderia ser muito mais amplo, híbrido, um pouco semipresencial, a gente falava isso. O, o que onde a gente não captou, primeiro, a resistência do sistema escolar como um todo a essa mudança de espaços e de tempos. A escola ficou muito fixada na sala de aula, continua lá muito presa. Talvez até a pandemia a gente não percebia que podíamos aprender com plataformas online, que agora já se tornam mais familiares. E uma outra lição que eu aprendi é que os especialistas, naquele momento, nos diziam que a transformação seria muito mais rápida do que ela foi. É verdade. Que o mundo estaria conectado muito mais rapidamente, que o professor seria mais um mentor, um orientador, que o aluno aprenderia por si mesmo, seguindo o seu caminho. Tudo isso que hoje está começando a ficar mais claro, a gente enxergava como possibilidade e pensava que já iria acontecer em pouco tempo. Então demoramos muito, 30, 40 anos depois, ainda estamos colocando-nos as mesmas questões e pior, com a complexidade de soluções que temos hoje, com todas as possibilidades que o aluno tem de acessar todo esse mundo digital, com a IA, sem IA, fica ainda mais complexo dizer o que eu tenho que fazer como professor, como gestor, como escola, como universidade. Como é que eu faço essa parceria com o digital para que ela seja ótima, sem medo? Como é que ela impacta o meu trabalho? Quando dou palestras, muitos professores me perguntam, eu vou perder o emprego? Como é que eu vou ser
no futuro. E eu digo, se você for uma pessoa preparada, qualificada, atenta e também acompanhar todo esse mundo digital, você vai ter um grande emprego, porque educar essa sociedade para esse mundo daí exige muito esforço, muito tempo, gente muito boa para fazer um grande match, um grande encontro entre as possibilidades tecnológicas e o avanço humano, o avanço da consciência, educar para as grandes questões, para educar para a vida, para que as pessoas aprendam a resolver problemas complexos, a viver numa sociedade que muda muito rapidamente, a não perder-se, a não ficar dependente, tornar-se uma pessoa livre, que faz escolhas, o que não é fácil. Sim. Então, é um papel fundamental. Infelizmente, a formação inicial do professor, ela também não acompanha todo esse processo. E pensando, né, nesses medos, nesses ruídos que passam nos corredores das escolas, muitos professores têm medo dos algoritmos. Tem. E como que o senhor vê, o que você poderia falar para esses professores que, na verdade, a IA usada da forma correta, com senso crítico, é claro, ela pode auxiliar na burocracia, ela pode auxiliar em processos, otimizar o tempo. A tecnologia ela é uma ferramenta que nos auxilia em algo. Então, para esse professor que tem esse receio, escuta esses ruídos no corredor da escola, o que o senhor tem a dizer para eles? Em educação temos que ter cuidado, ter uma visão crítica, não ir só na primeira onda, também não acreditar que a tecnologia que é a salvadora da educação, que é algo que eu venho ouvindo desde muitas décadas atrás, de que o rádio ia salvar a educação, que o cinema, que a televisão educativa ia educar, depois que a internet, depois o celular, agora que a IA. A educação é um processo humano, de encontro de pessoas. E a IA é uma tecnologia humana, um desenvolvimento do potencial, do conhecimento da humanidade. Então a gente vai cada vez mais trazendo soluções que eram impensáveis antigamente. Nós usamos o GPS hoje para localizar-nos e é fantástico. Mas a gente tem que saber também viver sem GPS para saber localizar-se quando a tecnologia não está. A IA é fantástica, mas não podemos só depender da IA, porque você é humano, a IA não é humana. A IA ela é boa em algumas coisas, em fazer resumos, nessa parte de sintetizar, tudo isso é maravilhoso. Mas vivenciar, sentir, compreender, ter sensações, entender esse mundo complexo que nós vivemos, a Terra, não é ser humano. Ela não compreende no mesmo nível. Então, nos ajuda e, ao mesmo tempo, nos deixa o melhor do processo para nós. Então, o professor ele tem que fugir um pouco desse discurso também do medo, porque isso atrapalha muito. O medo nos imobiliza, o medo nos paralisa. A IA é uma tecnologia que vai desenvolver todo o potencial do conhecimento de cada um e da sociedade e do mundo. Vai ajudar-nos a desenvolver uma consciência do que é esse universo tão fantástico aí, para que a gente tenha instrumentos para navegar por esse mundo de uma forma muito mais coerente, viva, maravilhosa. Potencializar, então, usada para o bem vai ser fantástico. Exato. Eu sei que vai ter grupos, vai ter sempre gente que vai se aproveitar, vai enganar. A gente sabe disso, porque o ser humano ele é luz e sombra, ele é dualidade, ele não é bem resolvido. E uma parte das pessoas tem um peso maior, esse lado sombra que eu digo, e vão usar a IA para enganar, levar vantagem. A gente já vê isso aí, destruir, complicar nossa vida. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas vai embarcar nesta possibilidade de usar para o bem. E a educação é o espaço privilegiado de usar a IA
junto com o professor, sob a liderança do professor, para preparar as pessoas para esse mundo do bem. Então, você, professor e gestor, você é chave para que tudo isso aconteça. Se você deixa a IA sozinha, ela pode te ensinar coisas maravilhosas e pode te ensinar um monte de bobagens. Pode te levar para um espaço de inovação e de transformação, a um espaço de dependência. Então, é você o grande articulador, designer, mentor. Mas para isso você tem que estar nesse dinamismo, estar sem medo, experimentando as possibilidades, vendo também onde há problemas, é, para que você faça esse caminho de ajuda também para o aluno. Não tenha medo. A IA não é só tecnologia, ela é um pouco como foi a eletricidade no começo do século XX. Ela é uma infraestrutura que muda todos os processos em todas as áreas da vida, do conhecimento, dos trabalhos, do aprender. Então, ela é mais do que uma tecnologia, é um ambiente poderoso para tudo e também para ajudar a ensinar e a aprender. Então, temos que fazer com coragem e dizer ao professor não ser um otimista deslavado, mas tem que ser um otimista atento, de usá-lo para o bem, de dominar e, ao mesmo tempo, humanizar todo o processo. E aí é maravilhoso o caminho. Exato. De fato, pode potencializar Muito. e auxiliar em casos em que o professor tem até dificuldade, né? Tudo. Por exemplo, o gestor. Hoje se fala muito sobre análise de dados. Como que hoje um gestor ele pode aproveitar da inteligência artificial para fazer com que aquele aluno que está no canto da sala, invisível, possa ser cuidado, acolhido e potencializado? Nós temos toda a possibilidade de saber tudo o que o aluno fez, os interesses dele, naquilo que ele é bom, que projetos para ele são mais adequados, em que nível ele se encontra, qual é o caminho que para ele seria melhor. Todos esses dados eles se tornam visíveis para o gestor, para o professor, para o pai, para o próprio aluno. E se tudo está visível, ele é muito mais fácil para gerenciar um processo que antes era industrial, que era de um para todos. Ele fica um pouco mais adaptado para o que cada um precisa. Então, se a gente souber fazer esse equilíbrio entre o que é bom para cada um e o que ao mesmo tempo é bom para os grupos, para aprender juntos, e depois também o processo de orientação individual, de mentoria. Se você junta esses três eixos, é muito, muito relevante que a IA te ajuda nos três. Sim. No caminho individual, no percurso, no acompanhamento de grupos, também para gerenciar grupos, gravar até suas próprias as discussões, fazer resumos do que foi mais importante para ter um registro vivo do que aconteceu, para orientar depois o processo de mentoria, ter todos os dados e ter alguém mais experiente que te diga, olha, o currículo para você tem que ter um pouco mais de foco, por exemplo, em artes, porque você tem toda uma dimensão de criativa, habilidades que você pode desenvolver. Então, você vai fazer exatas, você vai fazer outras, mas aqui você vai ter mais ênfase nesses projetos. Então, ter tudo isso com o apoio da IA vai ser maravilhoso. Então, é um grande processo de ajuda ao gestor, ao professor também como gestor, ao pai também como alguém que orienta o seu filho para que busque a melhor perspectiva, porque ele também pode ter acesso aos dados que a escola lhe mostra.
E o próprio aluno, que também ele percebe onde ele está, ele, eh, onde estão os colegas dele, para que também ele saiba, não precisa ser o melhor, precisa sempre dizer, Fazer parte. eu estou no melhor caminho dentro das minhas possibilidades. E para ajudar aquele que tem deficiências também, que tem dificuldades. Então, a IA é muito útil. Por exemplo, quando você tem pessoas que têm diversos graus de autismo, é, ele tem que fazer, às vezes, certos processos repetitivos. Então, a IA ela tem paciência, ela não é como nós seres humanos que nos irritamos, tá, dizendo as mesmas coisas. Ela vai oferecer alternativas, ela vê se aqui, ela faz por tentativa e erro, isto aqui deu certo, então ela vai por esse caminho. Então, é muito útil no apoio à personalização também das deficiências específicas de cada aluno. Então, bem utilizada, a IA é fantástica. Então, professor, não tenha medo. Depois, que adianta ter medo se o mundo que você vai viver cada vez mais vai ter tudo isso aí disponível para todos. Se o aluno ele vai poder fazer qualquer pergunta no celular ou a você, é melhor que faça para os dois. Ele vai fazer para o celular. Mas se a tua resposta é mais rica do que da IA, ele vai acreditar em você. Se a tua resposta é boba, ele vai ficar com a IA. E aí, sim, você vai ficar para trás. Então, meu problema é que eu vejo que o professor, quando fica muito na defensiva, ele não está aproveitando esse espaço para ele avançar, para ele Crescer integrar, profissionalmente. para ter tudo isso como um crescimento em que ele vai depois ajudar muito mais, se souber fazer essa ponte entre a IA e o humano, a IA e o questionamento, a IA e a consciência, a IA a convivência, e a consciência universal. Aí você vai longe. Excelente. Em nossa plataforma, a plataforma MicroKids, você também encontra IA que auxilia o professor. Nós temos também guia de estudo para que o professor possa aplicar os projetos, sempre baseado na aprendizagem baseada em projetos, né, ABP, o que faz com que o aluno ele se sinta pertencente, traz temas atuais, que eles se sintam envolvidos para isso. Se você quer saber mais, nós vamos deixar um link aqui para você entrar em contato conosco e agendar uma conversa com os nossos especialistas. Mas, professor Mourão, falando sobre perguntas, né? O mundo, ele move por perguntas. E o senhor mesmo diz que hoje, quem faz pergunta tem um superpoder. Pensando nessa era de IA, o professor que ensina um bom prompt, ele está fazendo uma alfabetização digital para os seus alunos? Veja, eu fiquei impactado com uma pesquisa que eu vi sobre o uso da plataforma Khan, que tem uma IA chama-se Khanmigo, que o aluno pode conversar e a IA ela não dá a resposta pronta, ela ajuda a buscar a solução. E uma das conclusões a que chegou a pesquisa é que o aluno não faz perguntas, o aluno quer resposta pronta. Então, boa parte da proposta da plataforma não acontece. Então, o problema, claro, a plataforma talvez possa ser mais gamificada, pode melhorar, há problemas que talvez seja do design da plataforma. Mas a questão é, não basta só ter uma plataforma com IA, esperando que o aluno faça perguntas, se o aluno não está dentro desse movimento de buscar uma resposta mais profunda, não Sim. contentar-se com a primeira resposta, porque a IA te dá a resposta, mas às vezes a resposta é meio boba ou é meio superficial, Vazia, né? vazia, um pouco genérica. Sim. Então, por exemplo, a minha grande satisfação é quando eu começo um tema
um assunto e depois chego num nível em que eu realmente estou aprendendo a dizer, nossa, isto aqui eu não tinha percebido, então eu vou além. Como a IA, ela capta tudo que está no mundo, na consciência um pouco coletiva, no saber humano como um todo, ele me traz saberes que eu não tenho acesso. Então, de repente, eu descubro, digo, nossa, que legal. E aí eu faço uma nova pergunta, digo, foca aqui. Né? Aí, mesmo coisas bobas, por exemplo, que escolas são mais inovadoras? Né? Como estrela. E eu digo, por quê? Aí está bom, aprofunda aqui, até chegar ao ponto mais central. E que outras, e aqui na América Latina, e na Europa, e na África. O que elas têm em E comum? tem em comum. Então, mas você vê, você tem que ir articulando as perguntas, ir ampliando. Então, quando você faz essas perguntas, você vê, é o prompt que você vê. Sim. Mas o prompt não é algo que hoje tem até tem livros sobre prompts, te dão prompts prontos para perguntar. Te ajudam no começo, mas você tem que ser um engenheiro vivo de prompts, que significa você tem tanta curiosidade e um conhecimento já bastante sofisticado para ir muito além do que você imaginava quando começou a perguntar. E estamos já numa fase da IA em que eu vejo que os grandes cientistas, quando usam a IA para desenvolverem projetos na ciência avançada, há momentos em que, nesse diálogo entre a IA e o cientista, a IA contribui com soluções que às vezes o cientista não percebia. Significa, às vezes ele diz, mas eu vi depoimentos, ele diz, eu sou a referência do mundo nesta área da física, da química e tal. E de repente a IA me encontra falhas nas minhas pesquisas que ninguém encontrava. Então, mas eu tenho que saber perguntar. Exato. Usar Estes de forma meus inteligente. dados, estes meus dados estão coerentes, têm falhas. Então ele diz, eu às vezes tenho publicações de 30 anos, são usadas pelo mundo inteiro e agora a IA me revela que havia falhas na minha avaliação da pesquisa. Então ele diz, a IA é uma revolução que me está apoiando a avançar, mas eu tenho que ir conversando para que ele me ajude a avançar. E lembro de um cientista espanhol, num podcast que me impressionou muito, em que ele dizia, eu estava fazendo uma pesquisa de ponta e nessa área de neurociências e eu não estava encontrando uma resposta, achava que a pesquisa estava um pouco desencaminhada e eu ia desistir. Eu estava fazendo com o apoio da IA. E aí um agente da IA diz, vamos ficar um pouco mais ainda. E ele diz, em análise. E ele me veio com uma solução que eu não tinha imaginado e com algo que eu iria desistir porque achava que não tinha resposta, ele me encontrou caminho. Na área de matemática, li hoje, no jornal Folha de São Paulo, que na área de matemática está revolucionando problemas que há séculos aí para serem resolvidos. Quando você começa a dialogar com a IA, ela, às vezes, em poucos dias, te traz soluções que os seres humanos demoravam séculos. Então, a IA, bem utilizada, fazendo grandes perguntas, um grande cientista faz, ele avança no conhecimento, avança nas pesquisas, avança na solução de vacinas, de cura de doenças. Nós vamos fazer avançar em poucos anos, o que antes demoraria décadas ou séculos. Então, nesse sentido, é maravilhoso. Então, temos que estar atentos e, desde criança, educar esses
futuros cientistas, futuros jovens, a que sejam grandes investigadores, que tenham uma visão complexa da vida, que não se contentem com as primeiras respostas, que não se acomodem na facilidade, porque o aprender não se dá somente pela facilidade, mas também pelo desafio. Quando trabalhamos com projetos, trabalhamos com desafios. Quando trabalhamos resolvendo problemas, também trabalhamos com desafios. A IA nos ajuda, mas o desafio também tem que ser teu, de avaliar, de julgar, de comparar, de questionar, de buscar além. Depois que você atinge um certo patamar, continuar investigando, numa perspectiva que vai ocupar-te durante toda a vida. Eu estou na fase de envelhecer, estou fazendo 80 anos, continuo perguntando à vida como entender a complexidade do envelhecer, do chegar perto da morte, que vai chegar, e encontrar sentido nesses anos que faltam, e no sentido talvez de se continua a vida de outro jeito depois dessa vida terrestre, terrenal. Então, é uma aprendizagem contínua que vai se ampliando, vai se tornando mais profunda se você continua nessa dinâmica. É uma dinâmica que não se acaba e que é maravilhosa e que alimenta a vida. Nós da MicroKids acreditamos que a IA ela é uma ótima aliada se for usada, né, de forma correta, é claro. Nós precisamos ter muitos sábios, porque nós estamos trabalhando com muitas crianças que são o nosso presente e são os nossos futuros, e é o nosso futuro também. Nós acreditamos que a maior inteligência é a inteligência humana. Então, muitos professores podem ficar com esse receio, né? Ai, vai pegar meu emprego, o que eu vou fazer na sala de aula se os meus alunos eles sempre correm atrás da IA? Então, precisamos trabalhar as metodologias ativas, precisamos colocar isso em prática, para que o aluno ele possa aprender fazendo. E, como já diz, né, a nossa metodologia, educação, tecnologia e construção. O aluno com a tecnologia ele deve construir e não apenas consumir. Foi um prazer ter você aqui conosco, professor Moran. Com certeza vamos ter mais momentos como esse. Estar com o senhor é uma alegria muito grande. Sou uma eterna fã. Obrigado, Fabrício. E com certeza os professores, os gestores que nos assistem aqui hoje vão compartilhar esse conteúdo, porque é algo que precisa ser vivido hoje em sala de aula. É uma etapa muito rica que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas pessoas estão angustiadas porque a vida é complexa, tem desafios, temos guerras, enfim. Sabemos que não está tudo resolvido, ao contrário. Está se mudando muito o mundo do trabalho, da empregabilidade. Eu vejo isso nas empresas de tecnologia de ponta, estão demitindo muitas pessoas bem preparadas. Então, é um grande mudança que vem aí. Então, o caminho mais viável que nós temos na educação é do equilíbrio, de enfrentar essa realidade de olhos abertos, estando atentos, desenvolvendo todo esse potencial nosso humano, crítico, incorporando tudo isso. A IA sabe fazer, de repente sabe dar aula de português melhor que você em algumas coisas, deixa a IA usar. Você vai ensinar outras coisas, você vai trabalhar em outros momentos. Não se angustie por alguns espaços que você perde, porque você ganha outros, você é infinitamente superior, porque você tem vida, você tem consciência, você tem afeto, você tem luz, você tem olhar, tem consciência. A IA é programação, a IA ela articula, mas ela não tem a tua percepção, a tua consciência. Então, você é infinitamente superior à IA, mas ela é muito melhor do que você em outras coisas. Vamos juntar forças. É isso aí. Não tenham medo. A escola vai ter que mudar, custa, nós temos muito ainda que fazer, mas é pelo caminho isso,
humanização, aprendizagem ativa, essa reflexão, parceria crítica com a IA e dar-nos as mãos para trocar as experiências, as vivências e cada um indo dentro do seu caminho sem medo e procurando sentido, significado para viver uma vida que vale a pena de ser vivida, que é o nosso realmente sentido e por isso estamos na educação, ajudar as pessoas a aprender a viver uma vida plena. Muito bem. obrigado a vocês pelo convite, sucesso aí no MicroKids e até uma próxima. Muito obrigada, professor. Compartilha com o pessoal que está nos assistindo sobre as suas redes sociais, o seu site, para eles lerem os seus artigos. Meu site, seguindo Paulo Freire, se chama Educação Transformadora. Eu comecei com um blog lá no Google, lá, que também é Educação Transformadora. Depois, na própria página da USP, na Escola de Comunicações e Artes, tem um blog Educação Transformadora. Tenho uma IA, Educamos Online, uma IA Moran, também que você pode fazer perguntas. E aí você tem no Instagram, no LinkedIn, você coloca José Moran, USP, você vai encontrar, ou Educação Transformadora, você encontra essa pessoa velha aí já, Que isso! mas cheia de vontade de aprender e de ajudar a aprender. E de compartilhar também, né, professor? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado E você que nos assiste, nos encontre nas redes sociais, @MicroKidsBR, no Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube e muito mais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!